Imagina que você está no meio de um jardim, segurando uma semente na mão. O que acontece se você plantar essa semente com cuidado, regá-la e esperar o tempo certo? Ela cresce, se transforma em algo grande e bonito, não é? Agora, pense nas palavras que você fala da mesma forma. Elas são como sementes plantadas no solo do seu destino. Quando você fala, você está semeando algo no futuro, seja uma bênção, um sonho ou até mesmo um desafio. Você sabia que as palavras têm poder de mudar as coisas? Elas não são apenas sons que saem da sua boca, são como ferramentas divinas que têm o poder de ativar o sobrenatural. Quando você fala palavras de fé, de amor e de bênção, você começa a ver a transformação acontecendo ao seu redor. Não é mágico, é o princípio de como as palavras podem ser uma ferramenta que Deus usa para moldar a nossa vida. A cada palavra que você diz, você pode estar criando algo positivo ou negativo para o seu futuro. As palavras de bênção, em particular, têm um poder especial. Elas têm o poder de abrir portas, de trazer cura, de fazer as coisas se alinharem com os propósitos de Deus. Então, quando você fala com fé, você está liberando algo divino para a sua vida. Agora vamos olhar um pouco para o que a Bíblia nos ensina sobre o poder das palavras. Se você parar para pensar, a primeira coisa que Deus fez no mundo foi falar. Em Gênesis 1, ele não pegou um pincel ou uma ferramenta. Ele apenas falou: haja luz. Ele disse, e a luz apareceu. Deus usou a palavra para criar tudo ao nosso redor. O céu, a terra, os mares, as estrelas. Tudo começou com um simples decreto. Isso é impressionante, não é? As palavras de Deus são tão poderosas que não apenas criaram o universo, mas continuam a sustentar tudo até hoje. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vemos que Jesus, a palavra viva, mantém o universo funcionando. A palavra de Deus tem esse poder criativo e sustentador. Agora, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia nos dá um alerta direto. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, as palavras não são apenas sons sem importância. Elas têm o poder de trazer vida ou de trazer destruição. Cada palavra que você diz tem o poder de alterar a realidade à sua volta. Pode ser uma palavra de encorajamento que muda o dia de alguém, ou uma palavra de raiva que destrói um relacionamento. Pesado, não é mesmo? Mas é a verdade. O que você fala não é só um reflexo do que você pensa, mas também do que você acredita, do que você está permitindo moldar sua realidade. A língua é pequena, mas poderosa, e a Bíblia nos ensina a escolher sabiamente o que vamos dizer. As palavras que falamos têm um poder imenso de moldar a nossa vida, mais do que muitas vezes imaginamos. Em Tiago, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia compara a língua a um pequeno leme que, embora pequeno, consegue controlar o rumo de um grande navio. Da mesma forma, nossas palavras podem dirigir as nossas ações e os nossos destinos. Elas funcionam como um guia para nossas atitudes, decisões e até para as nossas emoções. Se você constantemente se expressa com palavras negativas, como "eu não consigo", "nada vai dar certo", você está direcionando sua vida para um caminho de frustração e derrota. Por outro lado, palavras positivas, cheias de fé e esperança, podem abrir portas e criar oportunidades. Quando você declara coisas como "eu sou capaz", "eu tenho um futuro abençoado", você está não só alinhando sua mente com o propósito de Deus, mas também criando um ambiente favorável ao crescimento e à prosperidade. É importante lembrar que as palavras não são neutras. Elas têm a capacidade de construir ou destruir, edificar ou derrubar. Depende do que você escolhe falar. Quando pensamos no poder das palavras, não podemos deixar de olhar para Jesus, que é o maior exemplo de como as palavras têm o poder de transformar. No início de tudo, em Gênesis, vemos que Deus criou o mundo com suas palavras. Ele disse: "Haja luz", e tudo passou a existir. Mas em Jesus,
essa autoridade das palavras de Deus se fez carne. Ele, que é a palavra viva de Deus, usou suas palavras para curar, ensinar e transformar vidas. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, vemos que Jesus sustenta o universo com sua palavra. Ou seja, não foi só na criação que a palavra de Deus teve poder, mas ela continua ativa e poderosa até hoje. Através de Jesus, vemos que as palavras podem trazer cura, como quando ele curou o cego Bartimeu, libertação, como quando libertou pessoas do cativeiro demoníaco, e até ressurreição, como quando ele trouxe Lázaro de volta à vida. As palavras de Jesus são poderosas porque não apenas falam sobre o que ele pode fazer, mas também liberam o poder de Deus para agir. Nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a agir de maneira semelhante. Quando falamos com fé, nossas palavras também podem liberar o poder de Deus para mudar situações. Não é sobre simples palavras, mas sobre falar no poder da autoridade de Jesus. Quando falamos em seu nome, nossas palavras não estão limitadas à nossa capacidade humana, elas se tornam veículos para a ação de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos do poder das bênçãos. Vemos isso em figuras como Abraão, Isaque e Jacó, que entenderam que as palavras de bênção tinham um impacto profundo não apenas nas suas vidas, mas nas gerações seguintes. Quando Deus abençoou Abraão, ele declarou uma promessa de que, através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa palavra liberada tinha um peso eterno, que atravessaria gerações. As bênçãos não são apenas palavras ditas sem propósito, elas são declarações divinas, alinhadas com o plano de Deus, que trazem vida, favor e direção. Isaque, por exemplo, abençoou seu filho Jacó com palavras que mudaram a história de Israel. Mesmo que Jacó tenha recebido a bênção de forma enganosa, a palavra de Isaque tinha um peso espiritual que não poderia ser revertido. Quando ele declarou a bênção, ele não estava apenas expressando bons desejos, mas liberando o poder de Deus sobre a vida de Jacó, o que garantiu que ele prosperasse, mesmo em tempos difíceis. O que podemos aprender com isso é que as bênçãos são mais do que palavras ditas no momento. Elas têm o poder de direcionar o futuro, de alinhar a pessoa ou a situação com o propósito de Deus. Quando falamos palavras de bênção, especialmente sobre as pessoas que amamos, estamos liberando uma proteção espiritual e um favor divino. Bênçãos não se limitam a momentos especiais, como casamentos ou nascimentos. Elas podem ser faladas a qualquer momento sobre qualquer situação, trazendo alinhamento com a vontade de Deus. Quando falamos sobre bênçãos, não podemos deixar de olhar para as bênçãos que Jesus liberou durante seu ministério. Ele não só pregava sobre bênçãos, mas ele mesmo abençoava as pessoas ao seu redor, revelando como o poder das palavras de bênção pode transformar vidas. Por exemplo, em Mateus 5, Jesus pronuncia as bem-aventuranças, declarando bênçãos sobre aqueles que o mundo muitas vezes considera como fracos ou insignificantes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas palavras não eram apenas consolo, elas eram profecias de transformação, revelando o coração de Deus para aqueles que estavam dispostos a ouvir e a viver de acordo com os seus princípios. Jesus também abençoava de forma prática. Ele abençoou as crianças, disse palavras de bênção sobre os discípulos e até mesmo orou por aqueles que estavam prestes a ser crucificados, pedindo perdão para aqueles que o perseguiam. A bênção de Jesus não se limitava a palavras vazias, mas era uma liberação de favor divino que impactava a vida de quem recebia. Nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a seguir seu exemplo. Não se trata apenas de orar por bênçãos, mas de realmente liberar palavras de bênção sobre os outros. Ao fazer isso, estamos permitindo que o amor e o poder de Deus fluam através de nós, impactando vidas de maneira profunda e duradoura. Um dos maiores ensinamentos de Jesus sobre o poder das palavras está em Marcos capítulo 11, versículo 23, quando ele diz:
Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Isso nos ensina que as palavras não são apenas um reflexo do que pensamos, mas têm o poder de moldar nossa realidade, especialmente quando são acompanhadas de fé. As declarações de fé são uma chave poderosa. Quando falamos em alinhamento com o que Deus diz sobre nós e nossas circunstâncias, nossas palavras têm o poder de transformar o que parece impossível em algo possível. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé fundamentada na palavra de Deus. Quando declaramos algo com fé, estamos dizendo: eu creio no que Deus já disse sobre minha vida, minha família, meu futuro. Por exemplo, se você está enfrentando uma situação difícil, pode declarar: eu creio que Deus está comigo e que Ele fará o impossível se tornar possível. Isso não significa que tudo será fácil, mas sim que você está colocando sua confiança nas promessas de Deus. A fé ativa nossas palavras, e essas palavras, por sua vez, começam a agir no mundo espiritual, trazendo o que está no reino de Deus para a nossa realidade. Portanto, as declarações de fé não são um ato de desejo, mas um ato de confiança no poder de Deus. Quando falamos com fé, estamos liberando a ação de Deus sobre nós, nossas famílias e nossas circunstâncias. As palavras de fé têm a capacidade de mover montanhas, porque estão em sintonia com o poder de Deus. Na vida cristã, cuidar do que dizemos é uma responsabilidade séria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, encontramos um aviso claro. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor. A língua tem um poder imenso e, se não for controlada, pode prejudicar não só a nossa vida espiritual, mas também nossos relacionamentos e nossa paz interior. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos lembra que a língua, embora pequena, pode ser como um fogo destruidor. Ele diz que a língua é um fogo, um mundo de maldade, e que se não tomarmos cuidado, ela pode incendiar toda a nossa vida. Isso pode acontecer quando falamos palavras impensadas de raiva ou de julgamento, que acabam criando divisões, ressentimentos e feridas. Por isso, guardar as nossas palavras é uma prática essencial para viver conforme o coração de Deus. Isso não significa que devemos ser quietos ou omissos, mas que precisamos ser intencionais com o que dizemos. Nossas palavras devem ser instrumentos de edificação, de encorajamento e de verdade. Se a língua tem o poder de destruir, ela também tem o poder de curar e restaurar. Quando somos cuidadosos com o que falamos, estamos protegendo não só a nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. O segredo para controlar a língua está na vigilância constante e na ajuda do Espírito Santo. Ele nos dá sabedoria para saber quando falar e como falar, e mais importante ainda, ele nos dá a força para refrear palavras que podem ferir. Portanto, guardar as palavras é um exercício diário de autocontrole e de alinhamento com a vontade de Deus. Agora que entendemos o poder das palavras, é hora de aplicar isso de forma prática no nosso dia a dia. Como podemos usar as palavras de maneira que realmente façam a diferença em nossas vidas? A chave está nas declarações de fé. Uma das formas mais poderosas de usar as palavras é por meio de declarações diárias. Todos os dias, ao acordar, você pode começar o seu dia afirmando quem você é em Cristo e o que Deus deseja para a sua vida. Por exemplo, em vez de começar o dia com palavras de desânimo como "Hoje vai ser um dia difícil", você pode declarar: "Este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro e me regozijo nele. Eu sou mais que vencedor em Cristo." Essas declarações não são uma fórmula mágica, mas um ato de alinhar o que você acredita com as verdades da palavra de Deus. Ao fazer isso, você está liberando poder sobre a sua vida. Se você está enfrentando dificuldades, pode dizer: "Eu sou mais forte do que qualquer desafio, porque Deus está comigo. Eu sou um filho, filha de Deus, e Ele me fortalece." Mesmo em tempos de luta,
Suas palavras têm o poder de trazer paz e confiança, pois você está se firmando nas promessas de Deus. Além disso, quando você declara palavras de bênção sobre os outros, você está liberando algo poderoso. Por exemplo, ao orar por um amigo, em vez de apenas pedir que Deus o abençoe, você pode declarar com fé: Eu abençoo você, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Essas palavras têm um poder sobrenatural de edificar e fortalecer aqueles ao seu redor. O segredo está em fazer essas declarações com fé. A Bíblia nos ensina em Marcos capítulo 11, versículo 24, que, ao orarmos, devemos crer que já recebemos o que pedimos. O mesmo vale para nossas declarações. Ao falarmos, precisamos ter a certeza de que nossas palavras estão em acordo com o plano de Deus e que elas começarão a produzir frutos em nossas vidas e nas vidas de quem abençoamos. Quando pensamos em oração, muitas vezes associamos com um pedido de ajuda ou uma conversa com Deus. Mas a oração também pode ser uma poderosa ferramenta de bênção. Quando oramos, estamos não só trazendo nossas petições a Deus, mas também declarando e liberando bênçãos sobre nossas vidas e sobre as vidas daqueles ao nosso redor. Isso é algo que Jesus ensinou e praticou com frequência. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz: Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ele não apenas nos ensina a orar, mas a abençoar aqueles que talvez não mereçam uma bênção. Ele sabia que a oração de bênção tem um poder transformador, tanto para quem é abençoado quanto para quem abençoa. Quando oramos por alguém, estamos dizendo: Senhor, abençoe essa pessoa. Que a tua graça, tua paz e teu favor a envolvam. E isso pode ter um impacto profundo, trazendo mudança até nas situações mais desafiadoras. Além disso, a oração de bênção nos ajuda a alinhar nosso coração com o de Deus. Quando oramos de acordo com a sua vontade, nossas palavras se tornam mais do que pedidos ou desejos pessoais. Elas se tornam decretos que liberam a autoridade de Deus para agir. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo nos lembra que: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Quando oramos, estamos nos conectando com essas bênçãos espirituais e as trazendo para a nossa realidade. Uma maneira prática de aplicar isso é começar e terminar seu dia com orações de bênção. Ao acordar, você pode orar: Senhor, abençoe meu dia, minha família, meu trabalho. Que tudo o que eu fizer seja para a tua glória e que tua paz me acompanhe. E ao terminar o dia: Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre mim. Eu te louvo por tua fidelidade. Que minha noite seja cheia da tua presença. Essas orações não são apenas palavras vazias, mas uma declaração de fé, alinhada com o poder de Deus para trazer seu reino à terra. Ao orarmos e abençoarmos, estamos liberando o poder de Deus para transformar a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Em outras palavras, a oração de bênção não apenas muda quem está sendo abençoado, mas também quem está fazendo a bênção, pois nos coloca em sintonia com o coração de Deus. Para encerrarmos, vamos nos unir em uma oração, declarando bênçãos sobre cada área de nossas vidas. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva e poderosa. Hoje escolho declarar bênçãos sobre minha vida, minha família e sobre todas as situações que eu enfrento. Reconheço que as palavras têm poder e quero usá-las para abençoar, edificar e transformar, como Jesus nos ensinou. Eu te peço, Senhor, que tu guardes minha boca e minha língua, para que eu fale sempre com sabedoria, amor e fé. Que minhas palavras sejam um reflexo do teu coração, e que tudo o que eu disser alinhe-se com os teus planos e propósitos para mim e para os outros. Eu abençoo em nome de Jesus todas as áreas da minha vida, meu trabalho, minha saúde, meus relacionamentos e o meu futuro. Que o teu favor, a tua paz e a tua proteção me acompanhem a cada passo. Obrigado, Senhor, por me ensinar a importância de falar com fé e de declarar tuas promessas.
Confio em ti e creio que tu estás trabalhando em minha vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.